Eu estou aqui na Blue Empreendimentos e vou conversar hoje com José Mário Marim, que é o empreendedor responsável por essa empresa que há mais de 2 décadas vem trabalhando no mercado imobiliário sempre com um recorde de sucesso nos seus empreendimentos lançados. A taxa de retorno que ele obtém é alguma coisa muito positiva e muito significativa para todo o setor. E ele vem trabalhando em segmentos difíceis, árduos, como por exemplo os segmentos econômicos, o loteamento popular, o Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde e Amarela, e também com incorporação de padrão estándar e produtos de investimento. Então, para entender o que é a Blue, o que ela vem trazendo de novidade, por que ela vem se consolidando como uma empresa referência em sucessos imobiliários, sobretudo em sucessos econômicos, nós vamos conversar hoje com José Mário Marim aqui na Blue. Então, Zé, tudo bem? Ótimo. Bom, obrigado por essa entrevista, né? Prazer falar com você. A gente já se conhece já há algum tempo, né? E é curioso, né? Frequentemente eu encontro pessoas e digo, não, isso é o empreendimento da Blue, isso é o pessoal da Blue. E as pessoas falam, mas que Blue? Que empresa é essa? Não, fala Blue, ela faz vários empreendimentos, enfim. Eu brinco com o pessoal aqui do mercado e digo que a Blue é o segredo mais bem guardado de Curitiba, né? Uma empresa que tem participação em vários empreendimentos, em vários segmentos, já tem uma história, tem uma trajetória e agora recentemente, através de um processo de planejamento, criou, né, uma estrutura de divisão, né, de atuação, divisão de marcas e maneira de atuação. Então, para começar a nossa conversa, né, que é a Blue Empreendimentos. Sabe, Marcos, eu escuto bastante esse mesmo depoimento que você acabou de falar, de que a Blue é uma empresa super discreta e de fato a gente está tentando mudar um pouco. Eu acho que esse reflexo essa situação da Blue é um reflexo da minha personalidade, ser mais discreta e tal. E fui convencido pelo marketing de que a gente precisa mudar. Então a nova estrutura hoje como está, a Blue virou uma holding, né? A Blue Empreendimentos, e embaixo dela a gente tem 3 subsidiárias. A Início Empreendimentos, que é uma marca nossa antiga, que já tem 15 anos, mas relativamente nova, porque ninguém conhece, que faz os empreendimentos econômicos, que são os empreendimentos que a gente desenvolve sozinho, né? Então econômicos e standard. A Plaza Fácil, que são strip malls, a nossa parte de locação. E a gente tem a Blue Projetos Especiais, que aí vai a marca Blue mesmo, que são os projetos em parcerias que a gente tem com algumas incorporadoras já de grande porte aqui do Paraná. A Blue, ela vem trabalhando, né, há bastante tempo em alguns segmentos que são muito procurados, né? Por exemplo, vem trabalhando com loteamento popular, loteamento econômico. Começou lá com Minha Casa Minha Vida, né? Fez bastante obras de Minha Casa Minha Vida no horizontal. Depois agora passou para o vertical. Tem produtos para investidor, né? Produtos de incorporação para investidor. E trabalha, né, como você comentou, em segmentos aí de renda média alta, aí em parceria com incorporadoras que são nichadas, né, além da área de varejo. O que eu reparo, Zé, e isso que eu queria entender, é que a Blue vem entregando retornos, taxas de retornos muito consistentes para os seus investidores, para os seus acionistas, né? Então eu observo nesses vários segmentos uma busca muito forte do retorno, né, de uma taxa de retorno prometida, né, idealizada, e a empresa vem fazendo isso. O que faz com que a empresa venha conseguindo ter essas taxas de retorno, esse track record tão positivo esses últimos anos? Né? Essa pergunta, eu acho que ela não tem uma resposta única, né? Eu acho que um dos principais motivos é que a gente aqui é bastante dirigido por dados e viabilidade. Nesse setor, você talvez mais do que eu saiba que muita gente ainda trabalha com uma viabilidade no sentido de vou terminar os meus custos e aí vou ver quanto eu tenho que vender o meu produto. A gente faz um pouco ao contrário aqui, a gente vê qual é o preço de venda que o mercado vai aceitar e aí a gente adequa os custos a isso. Então a viabilidade é o nosso driver principal para fazer a adequação dos produtos para conseguir entregar a rentabilidade que a gente precisa para o investidor.
E a gente tem uma premissa de margem bastante alta. Então, às vezes eu prefiro lançar 1/3 do que alguns concorrentes meus, mas eu consigo ter a mesma rentabilidade que eles. Então, por isso que a gente até em momentos mais adversos conseguiu manter uma rentabilidade aceitável, talvez não tão boa quanto a gente tinha planejado, mas aceitável. Para te dar um pouco de dados sobre isso, a gente fez um pouco mais de 28 empreendimentos, 8.000 unidades aí nesses 15 anos. Todos os empreendimentos desenvolvidos diretamente pela Blue. A gente teve uma margem, uma TIR nominal de 24,8% ao ano. É muito bom, né? Nos últimos 10 anos eu estou falando isso. A gente teve um empreendimento que pegou a pandemia completa e que foi um projeto especial com uma incorporadora terceira que a gente tem parceiro, que não deu a rentabilidade esperada, deu um pouco abaixo, pouco não, bastante abaixo, mas ainda foi um produto que eu considero um bom resultado diante da pandemia. Respondendo de forma mais empírica a tua pergunta, além dos dados, eu acho que é um acompanhamento constante. Não é caminhar só até o lançamento e depois lançou o projeto, tudo bem. A gente fica com a mesma energia e foco os próximos 2, 3 anos de obra para não perder no detalhe nenhum controle de custo, ou resultado de venda, ou velocidade de venda durante todo esse período. Esse drive de acompanhamento, né, e de medindo o resultado é bastante importante aí na construção, que tem um ciclo bastante longo, né? E eu queria falar aqui, né, esse tema aqui, né, essa linha, para a gente falar de alguns casos de sucesso, cases de sucesso, né? Eu queria entender, por exemplo, quando chega um terreno, o que vem primeiro? Vem primeiro a inspiração, a leitura, o entendimento da área, vem uma busca pela análise de viabilidade econômica simples, numérica, vem uma busca de pesquisa. Como é que funciona, na verdade, a formatação de um case de sucesso aqui na Blue? Sabe, Marcos, eu tenho uma dificuldade muito grande de ter inspirações e lados mais artísticos. Eu sou extremamente cartesiano e pragmático, então eu vou muito em dado. Às vezes eu até peco, porque você deixa às vezes de enxergar uma oportunidade latente que o mercado está dizendo, não de forma de dados, mas às vezes de formas de desejo, alguma coisa que você deixou de perceber. Mas esse é o estilo da Blue. Eu acho que para o mercado econômico, que é o mercado que a gente trabalha, é o estilo que cabe muito bem. Em 2008, a gente teve até para contrapor a minha resposta, a gente fez um empreendimento que foi muito no insight. Putz, nosso insight é que o produto precisava disso, precisava daquilo, e não foi reconhecido no mercado. A gente vendeu bem, mas o insight em si que a gente achou que ia dar uma diferença. Não houve essa percepção? Zero, não houve. Depois disso, eu só trabalho com dado de fato. O meu insight não é o que o mercado às vezes deseja, né? Então, para tornar ele um case de sucesso, para trazer, eu acho que começa pela compra do terreno. A gente olha aqui não a compra do terreno primeiro para depois desenvolver o produto. Na verdade, a gente pensa no produto que a gente quer para daí encontrar o terreno. Então a gente adequa... Isso é bastante diferente, né? O mercado normalmente compra o terreno, depois vai ver o produto que vai se encaixar ali naquele terreno. Você está me dizendo que é o contrário, você pensa no produto e que terreno pode servir esse produto, é isso mesmo? Exatamente. Para você ter uma ideia, a gente desenvolveu um trabalho recentemente que a gente identificou o produto que a gente queria, qual era a lacuna de mercado que não estava atendida, mapeou a cidade de Curitiba e os bairros que teriam a renda para comprar aquele produto, identificamos o zoneamento que atenderia aquele produto, e aí a gente mapeou as regiões dentro de cada um desses bairros, que foram 8, que a gente poderia comprar os terrenos. Daí a gente achou os terrenos. Então, primeiro a gente desenvolveu o produto para depois achar o terreno. Eu acho o primeiro ponto para um case de sucesso é a aquisição do terreno. Muita gente fala pouco disso, mas é o produto mais, é o insumo mais caro da obra. Se você errar ali, você vai ter que fazer tanta adequação no teu produto para caber na tua viabilidade que você vai, às vezes, distorcer o que de fato você gostaria de ter como resultado final. Uhum. Além de que o terreno é o único aspecto que você nunca vai mudar, né? Dada a localização, ela não muda, né? Ela está lá, né? É o problema do imóvel, né? Ele é imóvel. É imóvel. Você falou muito, isso é verdade, eu acompanho a Blue, né? Uma busca incessante aí pelo número, pela objetividade, pela análise, e pela pesquisa, né? Vocês trabalham bastante com pesquisa. Queria entender como é que é o papel da pesquisa, né? Já que você comentou isso, dentro dos processos da Blue, como é que você vem trabalhando e vem vendo o papel da pesquisa para auxiliar nesses processos de incorporação? Em uma palavra, eu diria fundamental.
Pesquisa é fundamental. Eu tenho vários amigos que atuam no meu setor e às vezes a gente tem discussões calorosas sobre isso, porque às vezes ele vai desenvolver um empreendimento de 100 milhões de reais e não me faz uma pesquisa, eu não consigo entender como é que a pessoa leva isso à frente. Então, para você ter uma ideia, como que a gente trabalha as pesquisas aqui? A gente normalmente desenvolve 4 etapas de pesquisa. Uma primeira etapa, logo que a gente identifica o terreno, para ver se o planejamento que a gente pensava para aquele terreno está correto. Então, essa pesquisa vai nos dizer o tipo de produto, a tipologia, se aquela lacuna realmente existe, qual a capacidade de absorção. Então, dá um mapa geral do que a gente pode fazer. Então, a gente desenvolve o produto. Aí, uma segunda pesquisa com um produto já mais desenvolvido, que a gente testa, ver se a tipologia está adequada, se o preço de venda, se a fachada, se a área é comum, qual a aceitação de tudo isso. A gente faz um refinamento, faz uma terceira pesquisa pré-lançamento, para ver se a tabela imaginada está boa, se o momento de lançamento está bom, e faz aquele último ajuste fino para o lançamento. E aí a quarta são pesquisas mais spot, que a gente faz no decorrer, quando surge um concorrente novo, para ver se a nossa tabela ainda está adequada, se não está. Então a gente vai fazendo a cada 2, 3 meses no decorrer do projeto essas pesquisas também. E aí faz uma última, mas aí é depois pós-entrega de satisfação, que nos ajuda a um próximo produto, né? Você, nesse período todo, né, você tem alguns... Claro, você mencionou uma taxa de retorno, uma TIR bastante elevada, né? Muito incomum no longo prazo, né? É comum num projeto em outro, né? Mas então todos os projetos de maneira geral foram muito bem sucedidos. Mas que projetos você destacaria nessa caminhada da Blue que para você simbolizam grandes resultados que a empresa conseguiu entregar? Eu vou dar um exemplo em cada setor. No Minha Casa Minha Vida, agora, Casa Verde e Amarela, eu acho que o projeto que foi um sucesso, e aí eu considero um case de sucesso que foi um sucesso para todos, para nós, para os investidores e para o comprador. Foi o Campo Felite, que foi um projeto em Campo Largo, foi o primeiro faixa 1,5 do Paraná. O empreendimento foi assim, a gente derreteu ele em 15 dias, num preço maravilhoso, o produto estava super adequado, a pesquisa de satisfação de entrega foi maravilhosa, esse foi um case de sucesso. Eu acho que o que realmente foi o fator decisivo foi ser o primeiro faixa 1,5. Então tinha uma condição de financiamento fantástica, sabe? Porque quantas unidades? Eram 220 unidades. 220 unidades. Porque era um produto meio padrão, então o produto não tinha grandes diferenciais, fora a localização. Aí, vindo para um mercado mais recente, esse ano a gente teve 2 produtos que um lançou em março e um agora em outubro, que são muito similares, que é o Ibiza e o Sienna Living. Eu acho que especificamente o sucesso desses produtos foi um nicho que a gente deu uma inovada. Todo mundo lança no centro de Curitiba compacto para locação, estúdio, né? A gente trouxe o 2 quartos, primeira moradia para o centro. Tiramos a garagem. Então a pessoa deixa de morar em bairro periférico ou região metropolitana para morar no centro de Curitiba como morador final mesmo. E a aceitação foi tremenda. O Ibiza a gente vendeu 80% em 9 meses, com 30% de aumento da tabela já. E o Sienna, que lançamos em outubro, a gente nos primeiros 15 dias vendeu 39%. Então eu considero cases de sucesso assim, fantásticos. Sem dúvida, esse eu pude acompanhar, né, o processo aí de pesquisa, né, como foi importante para ir ajustando, né, porque são mercados aí de grande desafio, né? E nesse segmento de participação em empreendimentos, né, que é uma outra área que a Blue também trabalha, como é que vocês escolhem parceiros? O que motiva vocês a buscarem ou serem buscados por parceiros para entrar em projetos? O motivador foi o seguinte, a gente é uma empresa que cresce em platôs, normalmente a cada 3 anos. A gente cresce, fica 3 anos estável, reorganiza a casa, cresce de novo. O que aconteceu? A gente angariou, acabou pela taxa de retorno que a gente tem apresentado, muito mais capital que a gente consegue utilizar. E aí a gente foi buscar parceiros para dar vazão a esse capital. Até a gente está terminando de formatar um fundo imobiliário, então ano que vem a gente vira fundo com esse capital. E aí para identificar esses parceiros, nasceu primeiramente pela confiança. Parceiros que a gente conhece há muito tempo, até amigos de infância meu, alguns como o Gabriel, né, da Laguna. E a gente identificou esses parceiros para poder fazer alguma caminhada junto em alguns empreendimentos. Então, nasceu daí. E a gente é um sócio aí, vamos dizer, com viés mais financeiro, que compra o terreno, faz a permuta, entra também
o capital na incorporação, o gerenciamento da obra normalmente fica conosco também, e a parte contábil e financeira. Mas o desenvolvimento do produto e venda, a gente não atua porque são nichos que a gente não tem know-how de fato. Uhum. Você falou desse planejamento de 3 anos, cria um platô e depois cresce. Podia dar alguns números, como é que está esse planejamento da empresa? Como é que ela chegou aqui, o que ela está planejando, quanto que ela está de lançamento e quanto que ela pretende lançar? Posso, claro. A gente está no platô hoje, a gente saiu de um platô de 180 a 200 milhões de lançamento e 22 agora a gente vai bater o platô de 400 milhões de VGV lançado no ano. Esse é o platô que a gente quer ficar até 25. Então ano que vem a gente replica isso, 24 também, e aí 24 a 25 a gente refaz o planejamento estratégico para ver se mantém esse platô ou se a gente dá uma crescida Isso novamente. É importante, porque a gente está falando de um lançamento numa cidade, né? No caso em Curitiba, né? Que tem um determinado VGV, né? Então isso também tem a ver com manter um lançamento adequado ao tamanho da cidade, ao VGV. A gente está falando de quantas unidades esses 400 milhões? A gente está falando... Tem duas coisas aí, não são só unidades Blue, porque a gente tem o VGV agregado com as empresas Sim. que a gente investe. Uhum. Então, no percentual, nesses 400 milhões, 300 são mais ou menos VGVs puros Blue e 100 milhões são das participações que a gente tem nos empreendimentos com a Laguna e com a GT, por exemplo, e com a Silicon. Da Blue, a gente está falando na faixa de 1.500 unidades ano de lançamento, mais ou menos. 1.500, bastante, é um número bem significativo. Dentro aí do segmento econômico e standard, né? Perfeito, na faixa de 180 a 300 mil. Como é que você vê esse segmento aí agora com a mudança de governo? Eu vou te responder essa pergunta de uma forma indireta que vai te dar a resposta. A gente lança ano que vem 9 empreendimentos. Então, eu acho que responde... Eu acho que não vai ser 23 tão bom quanto 21 e 22, porque 21 e 22, desde que a gente mede os números do mercado imobiliário, foram os 2 melhores anos da história do mercado imobiliário em vendas. Então, acho difícil replicar porque a base comparativa está muito alta. Mas a gente está gostando muito do que vê em 23 por alguns motivos. O déficit habitacional no nosso setor continua. Então, eu acredito que a gente vai continuar tendo venda. A gente, desde 2008, todo ano a gente vendeu bem. Vai ser um ano que, pela pandemia, eu vou ter concorrentes em um número menor. Tem vários concorrentes fechando e tem vários concorrentes lançando muito menos, porque a Caixa fechou a torneira. E já houve menos lançamento, inclusive, nos últimos anos. Né? Já houve. Então, a gente vai conseguir crescer por market share. Talvez o mercado não cresça, até diminua, mas a gente vai conseguir obter um market share maior do que a gente tem atualmente. Então, a gente está gostando bastante de 23. A gente, nesses 9 produtos, 7 são em Curitiba. 7 são da Início Empreendimentos, que são econômicos, né? Desses 7, a gente está entrando em Joinville pela primeira vez, a gente lança 1.500 unidades em 4 empreendimentos em Joinville e 2 no norte do Paraná. E 2 projetos são especiais, que é de parceria, um com a Investpark e um com a Silicon. Até o da Investpark, que eu acho que você já conhece, que é na Emiliano, até a pesquisa foi feita pela Brain, vai ser até o terceiro empreendimento mais alto de Curitiba. E a gente lança em janeiro o maior empreendimento da cidade, que é o Novo Prado, que são uns 1.000 unidades, que é um standard no Prado Velho. Esse projeto foi desafiador desde o início. A gente comprou essa área de um fundo imobiliário que estava fechando. Demoramos 49 meses no licenciamento, que é atípico para Curitiba. Curitiba é uma cidade rápida de licenciamento, normalmente 6, 7 meses a gente licencia. Agora 49 foi realmente fora do comum, porque tinha tudo nesse terreno. Tinha previsão de rua, tinha invasão de vizinho, então a gente conseguiu, que o vizinho era Sanepar, inclusive, a gente conseguiu resolver tudo. E foi o primeiro produto standard que a gente fez. Ele nasceu para ser encaixado dentro do Minha Casa Minha Vida, mas com as pesquisas a gente começou a perceber que a capacidade de preço de venda ali, de aceitação, era acima do Minha Casa Minha Vida, que é 237 em Curitiba. Então ele vai ficar na faixa aí de 250 a 300 mil. É um produto maravilhoso, são 10 torres, né? Divididas aí no total 1.000 unidades. Então a gente vai fazer em 5 fases de 200 unidades, 5 condomínios diferentes, que também foi apontado na pesquisa. Ninguém queria morar num condomínio de 1.000 unidades. O maior produto que a gente tinha lançado eram 400 unidades horizontal. 1.000 unidades vertical, completamente diferente. Então foi um planejamento... Foi até bom esses 49 meses de aprovação para ter um planejamento melhor. Eu sou testemunha de que as pesquisas e as informações fazem muita diferença, porque a Blue é uma empresa que, de fato, quando a gente entrega um resultado de pesquisa, uma apresentação, ela olha, entende e faz os ajustes, as revisões, né? Não fica brigando com o termômetro, né? Eu estou com febre, é o termômetro que está dizendo, a culpa não é do termômetro, né? De fato. Então isso é bem interessante esse raciocínio. Para a gente encerrar, né?
eu queria que você me definisse ou dissesse para quem está assistindo o que é a Blue. O que é a Blue e o que diferencia a Blue ou o que posiciona a Blue dentro do mercado imobiliário brasileiro. Legal. A Blue, ela é uma incorporadora e uma gestora imobiliária. São duas empresas em uma. Então, a gente tem a incorporadora do econômico e a gente faz a gestão imobiliária do capital dos investidores, por isso que a gente está virando fundo. Então, definindo, ela é de fato duas empresas, né? Uma incorporadora e a gestora imobiliária. Isso é a Blue. A gente é muito financeiro, né? Então, é por isso que nasceu o DNA de gestora. E o mercado de incorporação, o mercado imobiliário, foi o veículo no qual a gente encontrou para investir esse capital e ter bons retornos. A gente gosta muito do mercado imobiliário, é um mercado que dá um bom retorno, tem uma solidez, é muito difícil você ter prejuízo se você trabalha de forma coerente, sem dívida e tal. Então a Blue, de fato, é isso. Uma empresa de sucesso, né, que está aí, está crescendo, a gente acompanha. O que você pode dizer hoje, 2022, 2023, né, para alguém que está saindo da faculdade de engenharia, lembre que um dia você foi estudante, né, e fala assim, não, eu vou entrar no mercado imobiliário, tem oportunidade, vale a pena, o que você daria como conselho, sugestão para uma empresa, um empreendedor que deseja entrar no mercado imobiliário? Três coisas acho que eu falaria. Primeira, não faça dívida. Uma coisa que para nós funcionou muito bem e a gente, desde que lançou a empresa em 2008 até hoje, a gente acompanhava 10 concorrentes diretos. Só tem 3 vivos hoje. E todos quebraram exatamente pelo mesmo modelo. Dívida, esfria o mercado, o cobertor fica curto, não consegue pagar o banco e se fecha. Então eu iria mais devagar e sem dívida. Para nós funcionou. A gente não é tão arrojado nesse quesito. O segundo é planejamento. Então identifique bem o terreno, faça a pesquisa, identifique o produto, desenvolva esse produto bem, faça uma viabilidade e não pare aí. Depois que você lançar, continue atualizando a sua viabilidade mês a mês para ver os ajustes, que você se surpreende com os números que acontecem no decorrer do empreendimento. Eu acho que esse seria a segunda. E a terceira é um mercado bastante difícil de ganhar escala. A gente viu isso há alguns anos atrás, as grandes de São Paulo tentaram ganhar escala nacional, voltaram. Pouquíssimas, 3 ou 4 conseguiram ganhar escala nacional no Brasil, então tenha isso na cabeça. Não é tão fácil você ganhar escala nesse mercado. Você consegue ficar grande, mas muitas vezes mais regional, estadual e tal. E falando um pouco, eu acho que da parte de desenvolvimento e pesquisa, uma dica interessante, eu vou dar 2 exemplos aqui que eu podia até ter falado em outra questão, mas eu acho que é interessante. Teve uma pesquisa que a gente fez com vocês, um produto, a primeira vez que a gente ia fazer um produto de locação, que era o Plaza Fácil. Eu lembro até hoje, a gente desenvolveu um produto totalmente térreo e a pesquisa apontou que a gente deveria fazer térreo mais um andar porque caberia salas comerciais nesse segundo andar. A gente readaptou o produto, lançou para locação. As salas comerciais alugaram em 7 dias, as lojas demoraram 4 meses. Olha o tanto de dinheiro que a gente teria perdido se a gente não tivesse feito isso. Então, essa é uma dica que está dentro do segundo item que eu falei do planejamento. Olhe com cuidado, leia, né, o que foi entregue para você e adapte e siga o planejamento de forma cartesiana. Legal, Zé. Eu acho que é um super depoimento e você mostra aí como de fato organizando, planejando, tendo controle, né? Eu acho que a palavra-chave é ter controle. E isso é algo que a Blue demonstra muito bem, dá muita segurança, tanto para o investidor, quanto para o cliente, quanto para a gestão da empresa, né? Acho que a noção de controle, de entender o que está acontecendo, a Blue passa de maneira muito clara, até por essa origem que você falou, essa origem de gestão, essa origem financeira, né? Então eu agradeço, os parabéns, até os nossos próximos encontros. Obrigado, Marcos, foi um prazer.